Sou Frank, sou professor de Geografia, uma revisãozinha aqui para avaliação do terceiro ano, ensino médio. Então, entre os conteúdos que vão cair na prova estão migração e conflitos no Oriente Médio, né? Bem, então nós precisamos entender que migrar é a necessidade que o ser humano tem de se deslocar de um canto para o outro. Então nós vamos trabalhar aqui as várias formas de migração. Primeiro, nós precisamos entender que emigrante é aquele que deixa sua terra de origem. Imigrante é aquele que chega em um país estranho. Então, repetindo, emigrante emigra, sai do seu país de origem. Então, o emigrante, ele saiu da sua terra natal. Agora, o imigrante é uma pessoa que chega em uma terra que não é de sua terra natal, ele passa a ser uma pessoa estrangeira dentro daquele território. Então, o imigrante, ele é um estrangeiro dentro de um território. Bom, entre as várias formas de migração, nós temos aqui a fuga de cérebros. A fuga de cérebros está relacionada a uma pessoa que tem uma boa formação acadêmica, tem um bom potencial, mas esse potencial não é muitas das vezes enxergado dentro do seu país. Ou seja, geralmente ela é composto por pessoas que têm um mestrado, um doutorado, mas que não são valorizados dentro do seu país de origem. Outro país vai lá e contrata essa pessoa com a condição de que ele se naturalize, por exemplo. Um brasileiro vai se naturalizar norte-americano e ele passará a trabalhar em uma grande corporação, uma grande empresa, lá no país que ele vai se naturalizar. Então, a fuga de cérebros é a perda que o país tem de mão de obra qualificada por não conseguir valorizar essa mão de obra. Aqui nós temos uma migração que é diária, né? A chamada migração pendular. Então, ela é composta geralmente por aqueles que migram ou por trabalho ou para estudar. Um exemplo que a gente pode citar para vocês são as pessoas que fazem faculdade em Uruaçu, mas residem em Niquelândia. Então, diariamente, eles fazem essa migração pendular entre Niquelândia e Uruaçu. Então, geralmente pode ser por estudo ou por condição de trabalho que se realiza a migração pendular. O que nós temos agora? Uma fotografia que mostra ao lado as máquinas no campo, as pessoas camponesas indo embora, deixando o campo. Esse é o exemplo do que ocorreu a partir dos anos 60 no Brasil, que ficou chamado de êxodo rural. O que é êxodo rural? É a migração do campo para a cidade. Então, muitas famílias saíram do campo quando se deu a mecanização, quando se deu a chegada das máquinas. Então, as máquinas elas acabaram substituindo a mão de obra humana e isso fez com que muitos desses camponeses tivessem como destino a migração para as cidades. Então, isso fez com que a partir dos anos 60, 70, as cidades brasileiras elas crescessem bastante em razão do chamado êxodo rural. Aqui agora nós temos duas fotografias. A primeira abaixo nós temos um caminhão de nordestinos, né, um pau de arara, e eles migrando, eles partindo em direção a outro canto, né, a chamada migração sazonal. O que é migração sazonal? É uma migração temporária. Eu posso citar para vocês como exemplo os nordestinos que saem do Nordeste, passam 6 meses em São Paulo na colheita da laranja, do café e depois retornam os outros 6 meses para casa. Então ela não é uma migração permanente, ela é uma migração temporária e ela é muito comum em áreas onde ocorrem colheitas, né? Então esses migrantes eles migram para fazer a colheita e depois retornam para casa. Aqui agora nós temos os nômades. O nomadismo ele é caracterizado por povos que não têm residência fixa, né? Então, por exemplo, na África nós temos os tuaregs, que eles vivem vagando pelo deserto do Saara. Então, onde eles encontram água, comida para a sua tropa, e aí eles saem vagando, vendendo alguns produtos, mas eles não constroem residências fixas. Quando a gente pega dentro do contexto da pré-história, nós temos os homens paleolíticos que eles eram nômades, eles viviam vagando em busca de alimentos, em busca de raízes, em busca de animais para a caça, então eles eram nômades. Aqui agora nós temos uma fotografia que mostra venezuelanos com medo, né? E atrás você nota algumas escritas que são totalmente racistas, né? Preconceituosas. Então ela fala, fuera, né? Malditos, né? Venezuelanos, fuera, né? Peru livre de venezuelanos. Ou seja,
é um exemplo do que seria a chamada xenofobia. A xenofobia é a aversão ao estrangeiro, é quando você passa a ter o preconceito contra a presença de imigrantes dentro de um território. Nessa imagem, você nota os europeus eles arrochando o cerco sobre a entrada dos imigrantes. E aí você nota nesse contexto, principalmente os grupos da direita xenofóbica, e esse grupo político tem crescido muito na Europa, os grupos xenofóbicos, brancos, esses grupos eles são totalmente contrários à presença dos imigrantes porque acreditam que eles estão tomando seus empregos. Então esses grupos europeus xenofóbicos, eles têm crescido muito na Europa e eles têm sido a principal barreira para os imigrantes, porque eles fazem protestos, eles fazem parte da política e eles são sim muito fortes, principalmente através de manifestações, né, agindo com violência. Então esses grupos europeus são xenofóbicos e eles protestam contra a entrada de imigrantes na Europa. Aqui nós temos a imagem de um muro nos Estados Unidos, dividindo os Estados Unidos e México. Então, os Estados Unidos é um país desenvolvido, é uma das principais rotas dos imigrantes no mundo. De outro lado, você vê os vários países europeus, que são todos rotas para os imigrantes. Então, de onde vêm esses imigrantes? Esses imigrantes eles vêm de países como a África, de países africanos, onde existe um elevado desemprego, um péssimo padrão de vida, ou dos países da América Latina, assim como os países da América Central, onde existe uma baixa expectativa de vida, uma baixa expectativa de oportunidades. E aí essas pessoas eles enxergam na valorização da moeda americana ou até mesmo na valorização da moeda europeia uma chance de desenvolver economicamente, ou seja, um elevado padrão de vida europeu é o que motiva muitas das vezes esses imigrantes a partirem, a se arriscarem sua vida em direção à Europa. Aqui agora nós temos uma onda de protestos que ocorreu entre a população árabe no ano de 2010. Esses protestos ficaram conhecidos como Primavera Árabe. Ela se deu nos países árabes da África e do Oriente Médio, quando um rapaz da Tunísia atirou fogo sobre seu corpo em protesto contra o governo, o regime de governo existente em seu país, que era a Tunísia. Então desencadeou uma série de protestos entre os países árabes e que levou, você pode observar aqui as bandeiras árabes, né? Então isso desencadeou a derrota a queda de vários governantes de países árabes em prol de democracia, em prol de maiores direitos, em prol de mais oportunidades para essas pessoas que vivem nesses países e que muitas das vezes não conseguem melhoria de padrão de vida nos países africanos. Bom, aqui nós temos agora os principais conflitos ocorridos no Oriente Médio ao longo do século XX e que nós temos aqui algumas afirmações. Os curdos são considerados a maior nação sem território do mundo. Eles não têm pátria e reivindicam, entre o Iraque e a Turquia, a criação de um país chamado Kurdistão, né? Entre 1980 e 1988 aconteceu a guerra entre o Irã e o Iraque. Ela se deu quando o Ayatollah Khomeini, o líder xiita, assumiu o poder no Irã. E aí, nesse contexto, o Iraque de Saddam Hussein se aproveitou que o país estava em uma guerra civil e resolveu invadir o Irã, querendo tomar suas reservas de petróleo. Após 8 anos de conflito, o Iraque não conseguiu dominar o território iraniano, porque a população que estava dividida por uma guerra civil passa a lutar em prol do governo iraniano, porque essa guerra passou a ser uma guerra patriótica. Aqui nós temos, um pouco antes, nos anos 60, o Irã ele era governado por uma dinastia, a dinastia Shah, né? Então, durante esse período, o Shah se aproximou dos Estados Unidos e realizou uma série de reformas que ficaram conhecidas como Revolução Branca. Essas reformas pró-ocidentais estavam entre elas a permissão das mulheres ao voto, né? As mulheres tendo elas o direito de escolher suas vestimentas, de vestir ou não aquela roupa tradicional, né?
o pano sobre a cabeça. Então elas tinham a liberdade de escolha, né? Se você pesquisar as mulheres do Irã nos anos 70, você vai encontrar mulheres vestindo mini saia, uma coisa que hoje não é possível mais no Irã. Então promoveu reforma agrária e a religião islâmica passou a não ser obrigatória no Irã. Essas reformas ficaram conhecidas como Revolução Branca. Mas quando o Iraque perde a guerra contra o Irã, até 88, ele decide então em 91 invadir um pequeno país que era o Kuwait. Essa guerra do Kuwait também é conhecida como Primeira Guerra do Golfo, quando no ano de 1991 o Iraque, buscando recuperar sua economia, decide invadir um pequeno país do Oriente Médio, que é grande produtor de petróleo, que no caso é Kuwait. Só que aí, depois de 6 meses que o Iraque tinha invadido o Kuwait, formou-se uma força de coalizão liderada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra e conseguiu, após 42 dias e 42 noites, expulsar o Iraque do Kuwait e assim encerrando a Primeira Guerra do Golfo, uma guerra mais em prol das disputas de petróleo. Aqui nós temos, em 2003, após os Estados Unidos sofrerem os ataques do World Trade Center em 2001, as Torres Gêmeas, os Estados Unidos então resolve decretar a chamada doutrina Bush, que ele cria países que no pensamento dele são os países do eixo do mal. E no ano de 2003, o então presidente George Bush dos Estados Unidos resolve invadir o Iraque com o discurso de que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Essas armas nunca foram encontradas, mas os Estados Unidos conseguiram derrotar rapidamente o Iraque e decapitaram Saddam Hussein, que era o então presidente do Iraque há mais de 40 anos. Nesse contexto, para finalizar, nós temos a Revolução Islâmica, né, que aconteceu no Irã. Ela aconteceu depois da Revolução Branca do Shah, né? O Shah, então, ele promove as revoluções de reforma agrária, liberdade das mulheres, e aí os líderes xiitas, principalmente liderado por Ayatollah Khomeini, se revolta com essa aproximação do Irã com o Ocidente. Então ele consegue derrubar o governo do Shah. Ao assumir o governo, o Ayatollah Khomeini, que é o líder religioso e líder governante, né, ele revoga todas aquelas liberdades para as mulheres, ele revoga, e o Islã passa a ser uma religião obrigatória dentro do Oriente Médio. Então essa entrada do Ayatollah Khomeini no Irã fica conhecida como Revolução Islâmica. Aqui nós temos um conflito que está em vigência na atualidade, que é o conflito entre Palestina e Israel. Então, desde o dia 4 de outubro de 2024, o Irã e Israel estão em guerra. Israel e a Palestina estão em guerra. E o principal grupo terrorista é o Hamas. O Hamas ele fica localizado aqui na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um reduto dos palestinos. Mas a gente observa nessa imagem aqui, olha, a vida antes da guerra já era difícil em Gaza. Por anos, o território palestino foi alvo de um bloqueio israelense. Então, os israelenses bloqueiam a faixa de Gaza, o que impede que ajuda humanitária chegue pela ONU ou por outros países que resolvem ajudar os palestinos. Então, isso torna cada vez mais a vida caótica na região da Palestina. Para finalizar, vocês vão escrever por que o Oriente Médio é uma região de tanto conflito e alvo de tantas disputas. A principal questão é o petróleo. Então, 65% do petróleo mundial é retirado do Oriente Médio. Então, é a principal região produtora de petróleo do globo. Nós temos aqui países que são árabes, né? Então, os países árabes, eles têm uma religião que promove a união entre os diversos povos, né? E nós temos também o Oriente Médio é o berço das três principais religiões monoteístas do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. São regiões sagradas para essas três principais religiões. Então você nota que os árabes são atiçados por essa invasão do Ocidente, a presença dos Estados Unidos, dos ingleses interessados principalmente no petróleo, faz com que os países árabes se revoltem, a população árabe se revolta, promova ataques terroristas, atentados,
E a população muitas das vezes se revolta com esse processo de apropriação do Ocidente pelas suas reservas de petróleo. Espero que tenha ficado bom a revisão, espero que te ajude nos estudos da prova. Forte abraço.